Olá, queridos! Esperamos que vocês estejam bem e animados para estudar sobre mais um personagem bíblico. O personagem de hoje é Ismael. Ismael era o filho primogênito de Abraão e Agar. Sua mãe era a serva egípcia de Sara, a esposa de seu pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, mas ele já estava com uma idade avançada. Sara era estéril e, conforme o costume de sua época, ofereceu Agar a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. Foi assim que Ismael nasceu. Nessa época, Abraão já tinha 86 anos de idade. Abraão amava Ismael e até chegou a pedir a Deus que considerasse Ismael o seu herdeiro prometido. Mas quando o menino tinha 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião tinha 99 anos. Mais uma vez, Deus prometeu que lhe daria um descendente de sua própria esposa. Um ano depois, nasceu Isaque. Ismael tinha então 14 anos. O nascimento do filho legítimo de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. No dia em que Isaque foi desmamado, a situação ficou ainda pior. Ismael foi pego zombando de seu meio-irmão mais novo. Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Abraão ficou muito confuso, mas veja o que aconteceu. O Senhor me deu meu filho, Isaque. O Senhor fez Sara gerar esta criança. Mas, querido Senhor, eu amo Ismael, tanto quanto amo Isaque. Não quero perdê-lo. Se eu expulsá-lo para o deserto, ele certamente não sobreviverá. Oh, Deus, o que devo fazer? Abraão, faça o que Sara diz. Seu herdeiro será Isaque. Dele nascerão seus melhores descendentes. Mas o que será de Ismael e sua mãe, Agar? Não se preocupe, Abraão. Grandes descendentes nascerão do filho de Agar. Isto acontecerá porque Ismael também é seu filho. Oh, grande e todo-poderoso Deus, o Senhor é minha única salvação. Vocês devem deixar este oásis. Mas para onde é que nós iremos? Esta deve ser sua vingança. Ela nos disse que devemos ir embora e morrer no deserto. Não, não é Sara. É a vontade de Deus. Sara é uma mensageira da vontade de Deus. Deus não abandonará Ismael. Uma grande família surgirá deste menino. Agar, você não deve temer nada. Eu não posso ver meu único filho morrer. Agar,
Levante-se. Segure Ismael pela mão e continue. Se vocês atravessarem as dunas, logo estarão em segurança. Mas Ismael não tem mais forças. Não consegue sequer se levantar. Vá. O Senhor ouviu o pedido de Ismael. Ele acha que seu filho deve viver. Deus planeja fazer uma grande nação dos descendentes dele. Ismael! Levante-se, Ismael. Você deve levantar. Acorde, Ismael. Mãe. Veja só. Ele encontrou alguma coisa. Venha, nós devemos ir. Então o filho de Abraão, Ismael, foi para o deserto de Farã, onde se casou e deu início aos ismaelitas, um povo forte do deserto. De acordo com a história, foi deste povo que nasceram os árabes. O Deus de Abraão manteve fielmente a sua promessa. Sim, e o Deus de Abraão também é o nosso Deus. Essa é uma história difícil de entender, mas deve ser analisada segundo o contexto da época, dos costumes daquele tempo e da aliança que Deus havia feito. Essa história pode ser analisada de vários ângulos, mas o que queremos destacar hoje é que Deus jamais quebra sua aliança. Um dia, ele prometeu a Agar que estaria com seu filho e nunca deixou de cumprir. Agar encontrou uma esposa egípcia para seu filho e este, com o tempo, gerou 12 filhos, maiorais e chefe da prometida grande nação dos ismaelitas. Ismael também tinha pelo menos uma filha, Maalate, que se casou com Esaú. Com 89 anos, Ismael ajudou Isaque a enterrar Abraão, pai deles. Depois disso, viveu por mais 48 anos, morrendo com 137 anos. Como já dissemos, essa história complicada pode nos ensinar muitas coisas, mas hoje vamos pensar em como lidar com a rejeição. Aqui eu tenho um prato com água, no qual eu vou colocar um pouquinho de orégano. Tenho aqui também 2 bonecos, o Homem-Aranha e o Homem-Aranha de Ferro. Vou colocar o Homem-Aranha aqui no meio e vamos ver o que acontece. O orégano fica praticamente no mesmo lugar e alguns deles ainda grudam aqui no pezinho do nosso Homem-Aranha. Agora, vamos ver o que acontece quando eu coloco o Homem-Aranha de Ferro aqui. Você percebeu que o orégano foi todo para a beirada do prato? Viram? É como se ele fosse rejeitado pelas pessoas do grupo que se afastam e o deixam sozinho. Por que isso aconteceu? Eu sei, tem um motivo para isso acontecer e talvez um dia eu conte para você. Mas vocês não sabem o motivo, só conseguem ver que ele foi rejeitado e ficou sozinho, o que é muito triste. Uma das coisas que mais promove sofrimento e amargura na vida de uma pessoa é a rejeição. Infelizmente, todos nós, assim como Ismael e o nosso Homem-Aranha de Ferro, teremos que lidar com ela algumas vezes. E para sairmos vitoriosos dessas situações, temos algumas dicas. Primeira dica:
Não recorra a mecanismos psicológicos de defesa como um meio de lidar com a rejeição. Não negue o problema, mas também não se sinta um coitadinho. Segunda dica: busque ajuda e a companhia de pessoas saudáveis que sinceramente se importam com você. Lembre-se que é difícil um doente conseguir ajudar outro doente. Cerque-se de pessoas saudáveis para que você possa se fortalecer e depois ajudar os outros que passam por situações semelhantes. Concluindo, agora você já sabe que Deus ama e cuida daquele que foi rejeitado. Se você não viveu isso, dê graças a Deus. Mas guarde tudo em seu coração, pois algum dia você pode ajudar um amigo que viveu o mesmo que Ismael. Pense nisso e até a próxima! Tchau!